Fala galera do Live, boa noite para vocês. Estamos iniciando mais um culto, depois de um culto abençoado aí do Velos Talk. Vamos começar mais um dos Lives aí. Gostaria que vocês rapidamente pegassem a Bíblia de vocês, onde vocês estiverem aí, seja no iPhone, no iPad, né, onde esteja. Abra aí em 2 Coríntios 4, tá? Enquanto vocês pegam aí, abram aí, eu vou dar um recadinho para vocês. Não percam, né, amanhã, às 10 horas, a nossa escola bíblica, né, direto pelo Zoom, o Vinícius que vai estar dando aula, o nosso líder de jovens, né, esperando por você lá para nós estar compartilhando a palavra de Deus junto e aprendendo e crescendo cada vez mais na fé. Amém? Também aproveitando, a igreja também essa semana está no 24/7. Então você jovem que não está na faixa de risco, nem tem gripe, coloca a sua máscara, passa seu gel e vem aqui. Vamos juntos orar e interceder para que essa pandemia acabe, para que esse vírus seja controlado, não pelo poder da mão dos homens, mas pelo poder de Deus que pode operar todo milagre. Amém? Lá em Coríntios 4, no versículo 16, diz assim: por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Então, jovem, não se iluda com as coisas deste mundo, né? Não fique ligado no que está acontecendo, no que passa os canais sobre a pandemia, sobre esse vírus, mas se conecte em Deus. Se conecte em Deus, né? Apesar que ficar trancafiado em casa não é fácil, ainda mais para nós que somos jovens, não é nada fácil. Somos ativos, queremos estar sempre fazendo as coisas, jogando nossa bola, e saindo com nossos amigos, indo para algum lugar comer, e infelizmente estão mais de 60 dias aí. Mas a palavra de Deus não nos diz para a gente não olhar para essas coisas, diz para a gente olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que é para Deus. Porque a nossa vida é baseada na vivência da fé, e nós temos que viver por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nosso olhar esteja para aquilo que Deus há de fazer, né? Porque a fé é a certeza, é a convicção daquilo que não se vê, mas que Deus ele pode operar, e tanto em mim como em você. Amém? Então vamos partir agora para o louvor, e que chama aí a galera, vamos louvar a Deus junto e glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Graças e paz, irmãos, aí você que está em casa, Deus possa te abençoar e colocar a confiança de que tudo vai dar certo e todas as coisas cooperam para o bem daquele que o amam. Gostaria agora nesse momento, se você ainda não fez isso, mas se pudesse apagar as luzes da sua casa, se você estiver em casa, pudesse apagar a luz onde você estiver e fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante do Senhor. Em oração, vamos clamar a Deus para que Ele se faça presente neste lugar, onde você estiver. Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Obrigado, Deus, mais uma vez por o Senhor ter feito todas as coisas conforme elas são hoje. Deus, eu creio que o Teu nome será exaltado por cada um que está em casa assistindo, Senhor, cada um que está se dispondo neste momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos louvar e adorar o Teu nome em espírito e em verdade. Que nossos corações não sejam enganados pelo inimigo, Pai, mas sim nós possamos ver o Senhor diante de todas as coisas. Ó Pai, em nome de Jesus, que todo o levante do inimigo caia por terra agora, Pai. E nós pedimos que nada venha nos distrair nesse momento de adoração, Senhor. Que nós possamos voltar nossos olhos para Ti, crendo que o Senhor Deus é o caminho no deserto, ó Pai. Aquele que sabe todas as coisas. O Senhor Deus muda os destinos. O Senhor Deus transforma os nossos corações, ó Pai. Transforma nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, e que nós vamos declarar isso a Ti, Senhor. Em espírito e em verdade, nós oramos a Ti, a Deus. Pai, em nome de Jesus. Obrigado. Amém, Senhor. Aleluia.
Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Declare isso. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, estás aqui. Quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás
é quem tu és. Deus, tu és, ó Pai. Tu és, Senhor, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Senhor Deus, a esperança, Pai, a esperança em meio às tribulações. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, pois não há outro lugar, Senhor, que nós queremos estar, não há outro lugar que nós queremos estar a não ser a tua presença, Senhor. Por mais que a gente tenta fugir desses lugares, Pai, mas o Senhor lá está. Por mais que a gente vá no mais alta montanha, lá está o Senhor, no mais profundo mar. Nós cremos que o Senhor lá está também. Aleluia, Deus. Desejo estar. Uma voz que é como o som de muitas águas e eu anseio escutar. Eis-me aqui.
profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Palavras de vida eterna. Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança.
Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E continuando, nós jovens, nessa mesma pegada de adoração, agora partir para a segunda parte, que é a parte das nossas ofertas e nossos dízimos, né? E como a palavra de Deus diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, né? Ato de oferta, obediência, é um ato que nós também entregamos em fé, né? Em fé, para que nós possamos agradar a Deus. Então não deixe de contribuir. Vai aparecer aí, ó, na telinha aí, as contas bancárias, tudo certinho. É só você fazer a sua transferência. Se você quiser também, você pode trazer aqui na secretaria da igreja, que está aberto de terça a sábado. Você pode falar com a nossa secretária e deixar com ela também seu dízimo e a sua oferta. Mas não deixe de contribuir, tá? Tá ficando muito show de bola. Se você puder passar aqui em frente à igreja, você vai ver que está ficando muito bonito. Estão continuando a construção. Também tem aqui do lado o estacionamento, né? Que temos também uma dívida mensal para estar efetuando. Não deixe de contribuir, tá? Não olhamos por meio do que os nossos olhos podem ver com as coisas que estão acontecendo, mas por meio da fé, porque é por fé que nós agradamos a Deus, é por fé que nós vivemos. Amém? Eu queria chamar o nosso irmão Vinícius, que vai fazer a pregação de hoje. Vamos estar aí de casa, estende a sua mão aí, o seu televisor, o seu computador, o seu iPad, o seu iPhone, e vamos orar pelo nosso irmão, para que a palavra de Deus possa ser transmitida através do Espírito Santo, através da vida dele. Amém? Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar o teu servo, que o Senhor possa usar, Senhor Deus, poderosamente, Pai. Que as tuas palavras, Senhor Deus, venham estar nos lábios, Senhor Deus, dele, e que venha a ser pronunciado aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai, para que possamos, Senhor Deus, crescer e sermos edificados de fé em fé a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode continuar fazendo um fundinho aí, por favor? Depois pode descer, só vou orar. Glória a Deus. Glória a Deus por você que está aí conectado em sua casa. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Somente antes de nós começarmos aqui a palavra, eu queria separar um tempo para que nós orássemos. Orássemos pela nossa irmã Silvana, né, que está no hospital. Orássemos pelo pai da Thaís. Eu tenho certeza que nós temos um Deus de milagre, um Deus de promessa, assim como nós louvamos aqui agora há pouco. E se você conhece alguém que também tem sofrido em meio a essas coisas, eu quero que você se junte comigo nesse momento para nós declararmos que em nome de Jesus nós vamos ver vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Porque nós sabemos que nós não temos um Deus que esqueceu do seu povo, mas nós temos um Deus fiel, que continua olhando para as nossas vidas. E eu tenho certeza que nós vamos viver grandes histórias e vamos contar grandes testemunhos para a glória de Deus. Então ore junto comigo. Pai, nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Apresentamos, ó Pai, a vida da Silvana, Senhor, do pai da Thaís, em nome de Jesus, sabendo, ó Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, que o nome do Senhor, ó Pai, tem todo o poder e toda a autoridade, ó Deus. E nós, como igreja do Senhor, ó Pai, nós levantamos a voz sim, declarando, Pai, que o mal tem fim, em nome de Jesus, ó Pai. E que a vida do Senhor vai se revelar em meio a tantas coisas que têm acontecido nos dias de hoje. Pai, nós cremos em Tua palavra, de que essas coisas não são para a morte, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, vida, Senhor, entrando nos hospitais, vida, Senhor, entrando nas UTIs. Pai, nós declaramos em nome de Jesus um levantar da Sua igreja, em nome do Senhor, ó Pai. Nós cremos num Espírito Santo de poder, de unção, de milagres. Enche-nos, ó Pai, com a Tua presença, Senhor. Manda embora todo medo, toda preocupação, ó Pai. Diante dos nossos olhos, ó Deus, revela a Tua glória. É o que nós te pedimos, ó Pai, é o que nós buscamos nessa noite. Nós cremos que o nome do Senhor está sobre todo nome. E de como diz em Sua palavra, Senhor,
todo joelho há de se prostrar, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Nós confiamos na Tua autoridade, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Se você quiser descer, fica à vontade. Se quiser tocar, fica à vontade. Eu tenho certeza, Deus tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Eu não sei se você conhece, apenas para nós fazermos uma introdução. O Google, ele tem uma ferramenta que chama Google Trends. E esse Google Trends, ele nada mais é do que uma ferramenta que ele computa ali, ele anota, né, todas as pesquisas que são feitas ali na página do Google. Então, se você entrar na sua página da internet e digitar aí Google Trends, você vai conseguir ter acesso a diversas informações. Quais foram as palavras mais pesquisadas nessa semana? Quais foram as palavras mais pesquisadas no ano de 2019, no ano de 2020, no mês? E ele te dá um monte de dados estatísticos. E por curiosidade, eu não sei se você sabia, eu pesquisei essa semana quais foram as palavras mais pesquisadas do Google. E lá nós tivemos a informação, eu tive a informação, de que as palavras mais pesquisadas foi: quais são os sintomas do Covid? Como eu sei se eu tenho Covid ou não? Quantas mortes a Covid já fez? Qual a amplitude da pandemia no Brasil, no estado de São Paulo? E se você olhar ali todas as pesquisas que eu anotei, todas elas dizem a respeito do problema, da enfermidade, do vírus. E é lógico que esse assunto ele está em alta, e realmente as pessoas pesquisam muito. E eu não sei se você concorda comigo, mas há muitas vozes que têm falado muitas coisas, e nós temos que ter um certo filtro daquilo que nós deixamos entrar em nosso coração. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Eu não sei se você faz parte dessa estatística que também pesquisou a quantidade de morte, o quanto está infectado, como que sabe se tem Covid, mas a verdade é que você não percebe. Há muitas vozes falando muitas coisas nas nossas mentes, na nossa televisão, dentro da nossa casa, e muitas vezes nós damos muito ouvido a todas essas coisas. Não estou dizendo que não é importante você ter acesso a informações e você pesquisar as coisas, mas isso não deve ser o fundamento onde você vai basear a sua vida. A nossa vida ela tem que ser baseada na palavra de Deus. E eu creio que nessa noite, Deus ele queira restaurar, ou talvez até mesmo iniciar uma restauração em nossas vidas. E eu quero que você possa entender uma coisa. Por isso, nós vamos aprender através da história de Gideão 3 vozes mentirosas que roubam muito a nossa vida em Deus. E se você quer vencer essas vozes, se você deseja romper em sua vida, eu aconselho você ficar conectado aí para que nós possamos descobrir através da palavra de Deus aquilo que Deus tem a falar conosco nessa noite. Eu quero dizer que nós temos um Deus maravilhoso, e você não pode se dispersar de forma alguma de ouvir a voz do Senhor. Eu sei, nós temos que ver o noticiário, temos que saber o que está acontecendo, e não há problema quanto a todas essas coisas, mas nós temos que ter os nossos olhos fixos também em Deus, e o que Ele está falando a respeito de todas essas coisas. E aí eu queria dizer para você que há um roubo muito grande das nossas vidas, porque muitas vezes nós damos mais ouvidos àquilo que o inimigo fala do que aquilo que o próprio Deus nos fala. Muitas vezes nós estamos olhando muito mais o que as coisas podem causar do que o que Deus pode fazer. Eu não estou dizendo que as coisas não podem ser ruins, mas nós temos que ter os nossos olhos em Deus. Nós temos que treinar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, principalmente em dias como esse. E eu tenho certeza que devido a esse monte de vozes que falam infinitas notícias todos os dias, eu quero chamar a sua atenção para ouvir a voz de Deus nesse momento, aqui nessa passagem bíblica. O contexto aqui do livro de Gideão, da história de Gideão, no livro de Juízes, ele não é muito diferente do que nós estamos passando aqui,
Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Juízes, no capítulo 6. E eu quero ler aqui a história de Gideão. E eu quero te convidar para que nós possamos nessa noite acabar com essas vozes que têm roubado a nossa vida em Deus. Para que a gente comece uma restauração daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E aí então, lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Durante 7 anos, os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e nas cavernas e nas fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas e os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinha com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhoto, e eram tantos que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos entravam na terra para destruir. E assim Israel ficou muito debilitada com a presença dos midianitas. Nós vamos continuar lendo, mas só para você entender o contexto que o povo de Israel estava enfrentando, a gente percebe que parece um lockdown, como nós temos ouvido falar nas redes sociais. Só que em vez do povo de Deus estar dentro de suas casas, como nós estamos hoje, o povo estava dentro das cavernas, nas montanhas, com medo das coisas que estavam vindo contra o povo de Deus naquela época. Eu não quero que você entenda que eu estou comparando as lutas daquela época com o Covid-19 aqui hoje. Não é isso. Eu quero que a gente possa extrair a maneira como o povo de Deus enfrentou a batalha naquele dia. Porque eu tenho certeza que nós também precisamos nos levantar. Nós precisamos lutar também. E a gente percebe aqui no texto que o povo já não via mais saída alguma. Ele estava totalmente fechado dentro das suas cavernas, nada do que eles faziam produzia, eles plantavam e eram roubados, eles cultivavam ali os animais e eram roubados, e tudo o que eles faziam não via fruto algum. Mas nós percebemos, e eu quero que você leia comigo, no versículo 6, diz assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Mas na parte B do versículo 6 diz: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aqui é o primeiro ponto que eu quero falar com você dessa mensagem. A primeira voz mentirosa que nós temos que destruir nos nossos dias é aquela voz que diz que orar não muda nada. A oração não tem poder algum. Eu falo e não acontece nada. Essa é uma grande voz mentirosa, porque o nosso Deus sempre ouviu o clamor do seu povo. Ele sempre esteve atento ao clamor do povo. E se você duvida disso, eu trouxe aqui uma série de passagens. Davi, no Salmos 18:6, ele disse: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu santo templo ele me ouviu. E o meu grito e me chegou e me trouxe a sua presença. Aos meus ouvidos trouxe a sua voz e me respondeu. Se você duvida, em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu então os ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Ainda mais, em Êxodo no capítulo 2:23 diz: muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e choravam e clamavam debaixo da escravidão. E então o seu clamor subiu diante de Deus, e Deus os ouviu. Há muitas histórias, há muitas coisas que aconteceram e que nós vemos o poder de Deus ouvindo a nossa oração. E essa semana nós estamos aqui no 24/7, não tenha dúvida, Deus está ouvindo a sua oração. E Deus se levanta quando o povo ora.
As coisas se movem porque há poder na busca ao Senhor. E é uma mentira quando as coisas dizem que orar não muda nada, não adianta ficar lá no 24/7. A Rose, o Guigui, o Roberto, o pessoal lá que tem virado a madrugada, a Cíntia, a Michel, eles são loucos, não precisa disso. Isso é uma mentira. O inimigo tem tentado enganar nós como igreja de que a oração não tem poder, e há muitas pessoas que já nem oram mais, ou se oram, falam assim, eu oro, mas deixa, não sei se vai acontecer, não sei como as coisas vão ser. E a primeira voz mentirosa que nós temos que vencer é essa voz que diz que a oração não tem poder. Isso não é verdade. Quantas vezes gastamos tempo reclamando das coisas que não temos, murmurando das coisas que não vencemos, reclamando e falando e sendo insistente em ficar toda hora repetindo que a vida não vai, que as coisas não andam. Se nós investíssemos o tempo da murmuração na oração, eu acredito que nós já estaríamos vivendo coisas diferentes. Mas o que tem estado em nossos lábios? Quais são as coisas que você tem proferido? Irmãos, eu sei que o momento é difícil, eu sei que as coisas são difíceis, mas nós não somos daqueles que vivem pelas coisas que vemos, mas das coisas que cremos. Ainda que andemos por um vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Essa é a palavra que tem que estar em nossas bocas. Chega! Nós temos que nos levantar como um povo que crê em um Deus vivo, que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor. Inúmeras vezes na Bíblia nós vemos Deus socorrendo o povo, porque Ele não nos socorreria nesse momento? Por que Ele fecharia os ouvidos agora? É mais uma mentira. E muitas vezes nós deixamos essas coisas entrar em nosso coração e a gente começa a achar mesmo assim, o Covid realmente meu Deus, pegou o mundo inteiro, quem sou eu comparado ao mundo inteiro? E de fato, nós comparado ao mundo inteiro, nós somos muito pequenininhos. Mas agora eu quero que você compare esse problema a Deus e não a você. Porque a Bíblia diz que quando as coisas se levantam contra a sua vida, primeiro elas vão ter que falar com Deus, para depois tocar em você. Você lembra da história de Jó? O inimigo queria tocar a vida dele. O inimigo queria agir na vida dele. Ele teve que se chegar lá na presença de Deus e falar assim, Senhor, se você deixar, eu vou tocar nele. E aí Deus ali permite por um propósito diferente, que não é o intuito da mensagem hoje. Mas eu quero dizer que não é diferente na sua vida. Não é diferente na minha vida. Nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor e acabar com essa voz que tem dito para mim e para você que a oração não vai mudar as coisas. Vai mudar sim. Persevera, continua crendo, declara vida onde talvez você esteja vendo morte, declara prosperidade onde você está vendo talvez uma situação difícil, porque nós temos poder na oração e nós temos que confiar na palavra de Deus. Aqui na história de Jeremias, de Gideão, nós vemos claramente Gideão clamando e a Bíblia dizendo, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós também precisamos clamar ao Senhor. Está na hora de nós avaliarmos quais coisas têm saído de sua boca. Você já reparou que o povo, quando foi liberto lá do Egito e caminharam durante 40 anos para o deserto, apenas Josué e Caleb tinham uma perspectiva boa em frente às coisas que precisavam ser enfrentadas, mas todo o restante do povo continuava duvidando. Agora eu quero dizer para você, como você acredita essa passagem? Como você entende essa passagem? Você acha que Deus determinou que só Josué e Caleb tinham que crer? E o resto do povo ia morrer no deserto mesmo? Eu não consigo acreditar nisso. Eu tenho certeza e acredito que Deus olha a disposição do meu e do seu coração. Muitas vezes nós trilhamos as mesmas dificuldades, as mesmas aflições, passamos pelas mesmas circunstâncias, mas qual é a perspectiva que nós temos diante das coisas?
Nós somos daqueles que, era melhor a vida lá no Egito mesmo, porque olha as coisas que estão acontecendo. Cara, nós temos que ser daqueles que olham para as coisas e falam assim: eu estou ansioso para saber o que Deus quer, porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, e espero que seja através da minha vida, espero que seja através da minha oração, espero que seja através da minha palavra, porque eu não vou ficar quieto, eu não vou duvidar, eu vou levantar a minha voz e declarar vida em nome de Jesus. Mas será que nós temos sido daqueles que olham e falam: pelo amor de Deus, olha isso, olha aquilo, o que eu faço, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Irmãos, para de ouvir outras vozes, ouve a voz do Senhor. Eu tenho muita dificuldade, eu confesso. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia o povo enfrentando grande aflição, a gente sempre vê Deus procurando alguém que possa ser instrumento para livrar. Deus achou Moisés quando o povo estava cativo no Egito. Deus achou Gideão aqui nesse contexto que nós vamos ler. Deus achou Josué disposto a lutar. Deus encontrou Elias, Eliseu. Deus encontrou Isaías. Deus encontrou tantos homens, tantas mulheres como Ruth e Raquel. Tantas pessoas que mesmo diante das circunstâncias, continuavam crendo em Deus, confiando na pessoa de Deus. E olhava para ele e falava assim: Senhor, o que o Senhor quer? Daniel: chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Está na hora das pessoas olharem para mim e para você e falar assim: não é normal, não é mesmo, porque é Deus, não sou eu. É o nome de Jesus, é o Espírito Santo que não deixa a gente parar. Porque Ele coloca no nosso coração, mesmo quando tudo está mal, tudo vai ficar bem. Nós vamos ver as coisas, irmãos, mudando diante dos nossos olhos. Nós temos que crer no poder da oração. Nós temos que ser daqueles que confiam na oração. Talvez agora, porque a coisa está afunilando, só tenha sobrado a alternativa da oração, e você agora está recorrendo à oração. Mas a oração era o primeiro recurso que você devia ter buscado, que eu e você devíamos ter nos apoiado. Mas talvez a gente tenha apoiado no dinheiro, na profissão, na família, no bem-estar, nas coisas que estavam tudo bom. E nós vimos que essas coisas não têm poder para nos sustentar diante das circunstâncias. Mas eu quero dizer para você que Deus continua com as mãos estendidas para restaurar a minha vida e a sua vida, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus mais uma vez. Se você deseja isso no seu coração, eu quero que você fale assim para você mesmo: eu vou ser um instrumento de Deus nessa geração. Eu vou ser um homem, uma mulher de Deus nessa geração. Senhor, tira o medo do meu coração. Senhor, tira, Senhor, a preocupação. Deus, enche meus lábios de palavras de vida, para que eu possa pronunciar a Tua palavra. Começa a buscar ao Senhor, creia no poder da oração. Peça ao Senhor: Senhor, unge as minhas mãos, para que eu ore pelos enfermos. Senhor, minha rede social, eu vou declarar a Tua glória. Senhor, aonde eu passar, eu quero manifestar a Tua glória, Pai. É tempo de nós nos levantarmos e crermos no poder da oração. Logo após, aqui no versículo 6, o povo clamar ao Senhor, diz no versículo 7 o seguinte: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhes disse, preste atenção: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Sabe o que eu enxergo? E esse é o segundo ponto dessa mensagem. A primeira voz que nós temos que anular na nossa cabeça é de que a oração não tem poder. Isso é mentira. Nós temos que restaurar a nossa vida de oração e de clamor diante de Deus.
E assim que o povo ora e o povo clama, Deus traz uma resposta. E a resposta de Deus é: você lembra aonde você estava e da onde eu te tirei? Você lembra as coisas que eu fiz em sua vida? E lógico, aqui ele está falando para o povo de Deus que foi tirado ali do Egito, mas eu quero que você pense agora na sua vida. Da onde Deus te tirou? Eu sei da minha vida. Deus me tirou de uma vida no tráfico da Vila Esperança, de andar com os moleques de rua, uma vida sem perspectiva alguma. E Deus me fez acreditar que Ele tinha um propósito na minha vida. E eu vi Deus me dando inúmeros livramentos. Até hoje, quando eu olho para a minha vida é um milagre. Porque Deus tem salvado e tem sustentado a minha vida em suas mãos. Agora eu quero que você olhe para a sua vida. Você consegue enxergar um Deus cuidando de você? Lembra aquela luta que você achou que não suportaria? Por que você está aqui hoje ouvindo? Porque você suportou. Porque Deus te deu força. Lembra aquela vez que não tinha saída? Deus deu saída. Lembra daquela vez que os médicos diziam que não tinha mais jeito? Deus providenciou saída. Lembra de como eu te tirei. Vocês são o meu povo. Nós somos o povo de Deus. Deus quer restaurar a nossa fé e a nossa confiança, trazendo à memória as coisas que Deus já fez na nossa vida. Foi isso que Deus estava fazendo aqui com o povo. E a segunda voz que nós temos que tirar dos nossos ouvidos e tirar da nossa boca é: tá feia a coisa, não tem o que fazer. Lógico que tem o que fazer, sim. Nós temos que fortalecer a nossa vida diante de Deus. Nós temos que fortalecer a restauração da fé em Jesus, porque nós podemos em Deus muitas coisas. Lembra de como Deus fez tantas coisas, por que não fará agora e não continuar fazendo até o último dia? Nós temos que continuar confiando no agir, no poder de Deus. Você consegue lembrar? Deus te chama para a luta. Pare de dar desculpas. Se nós lermos aqui o versículo que nós acabamos de ler, do 7 ao 10, Deus ele relembra o povo de como agiu poderosamente na vida deles. Quantas vezes Deus não agiu poderosamente em sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes? Por que não fará agora? Nós temos que acabar com essas coisas que ficam dizendo para nós que não adianta ter fé e esperança porque as coisas estão feias. É mais uma voz mentirosa. É mais uma voz mentirosa. Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 16, diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Sabe lá, da sombra da morte, irmão? Estou falando do fim. Resplandeceu a grande luz. E Deus nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, desculpa falar, mas nós saímos da condenação eterna para a vida eterna com Cristo. Você quer mais do quê? Nós temos que nos levantar nesses dias, crendo e confiando, sim, tendo fé e esperança, sim, em Deus. Vinícius, mas tudo fala o contrário. E daí? A voz que rege a nossa vida não é a do mundo, é a de Deus. E se Deus está falando que está conosco em todas as coisas, Ele está conosco também aqui nas dificuldades. E nada pode contra você e a mim. Nós temos que confiar no Senhor. Deus, eu tenho certeza que Ele quer não só restaurar a nossa vida de oração, mas Ele quer restaurar também a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Olha quantas coisas Deus tem feito, por que não fará mais? Ele vai fazer sim,
porque Ele é um Deus maravilhoso, poderoso, de amor, de graça. E eu tenho certeza que Ele quer operar poderosamente nessa noite, restaurando no seu coração e no meu coração o desejo de orar incansavelmente, a fé e a esperança de que, ainda que as coisas mostrem o contrário, os nossos olhos da fé vão ver a cura em meio à morte, os nossos olhos da fé vão ver, sim, prosperidade nas coisas, porque Deus é poderoso. Em Salmos, no capítulo 20, versículo de 7 a 9, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do nosso Deus, o Senhor. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos manteremos de pé. Ó Senhor da vitória e Rei, responde-nos quando clamarmos. Olha o que o salmista está falando. É hora de nós nos levantarmos e de nós lutarmos. O terceiro e último ponto, a terceira e última voz que nós temos que silenciar é: a coisa está feia, não tem mais o que fazer. Eu vou recapitular as mentiras que têm atacado a nossa vida. A primeira é: a oração não tem poder, não tem o que fazer. Mentira, a oração pode muito em seus efeitos. Nossa, olha como as coisas estão, não adianta ter fé e esperança. Olha como as coisas estão. Outra voz mentirosa. Nós vemos que ter fé e esperança sempre, sempre, porque o nosso Deus é poderoso. O mundo não ter fé e esperança, irmão, normal, mas nós não, nós temos que ter fé e esperança sim, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus não nos desampara, ainda que tudo se perca, nós continuamos inabaláveis em Cristo. Essa tem que ser a nossa postura, e nós temos que acabar com essas vozes mentirosas, que fala que a oração não tem poder, que não adianta ter fé e esperança. Mentira. E a última mentira é: a coisa está feia, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, irmão? Tem muito o que se fazer. Eu quero que você leia comigo e vou continuar lendo. Gideão capítulo 6, versículo 11 em diante diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Ebiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse mais uma vez: vá nessa força que você tem e livra Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando a você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Sabe o que esse texto mostra para mim e para você? Deus está nos chamando para a luta. E muitas vezes nós estamos dando desculpa. Não posso fazer nada. O que eu posso fazer contra o Covid-19? Você pode orar. Você pode mandar mensagem para as pessoas declarando uma palavra de vida, de fé. Nós podemos fazer muitas coisas. E nesses tempos difíceis, muito mais. Você pode ser um instrumento para acalmar a sua família. Você pode ser um instrumento para acalmar os seus amigos na escola, na aula online que você está fazendo, nos estabelecimentos que você vai. Você pode falar assim: olha, realmente estamos seguindo a orientação, vamos usar máscara, álcool em gel, mas vou falar para você uma coisa: é o sangue de Jesus na minha vida que me guarda. Você quer esse sangue também? Seja evangelista! Se levanta, é hora de nós nos posicionarmos e batalharmos por aquilo que nós acreditamos. Mas muitas vezes, o que está na nossa boca? Eu sou pequeno, eu não posso fazer nada. Eu não tenho o que fazer. Coitado, eu vou lá orar? Quem tem que orar é os irmãos lá mais ungidos. Irmão, não tem irmão mais ungido não, tem oração. Aquele que ora. Aquele que tem os dons que tem que orar. Não é aquele que tem os dons não. É eu e você que aceitamos Jesus, oração é para todos.
E nós temos que batalhar, nós temos que lutar sim, crendo que o poder de Deus nos aperfeiçoa. As nossas fraquezas são aperfeiçoadas por Deus. Temos que colocar as nossas dificuldades diante dele, sabendo de que ele vai aperfeiçoar as nossas fraquezas. Irmãos, eu creio fielmente que Deus esteja chamando novos Moisés, Arão, novos Josués, novos Gideões, novas Ruth, Sara, mulheres que acreditam em Deus, homens que acreditam em Deus e que querem ser a resposta de Deus a essa geração nesses dias. E aí eu pergunto, quem você quer ser? Você quer ser uma vítima do Covid? Você quer ser mais uma vítima que vai reclamar para o governo que o nosso país é uma droga, que a economia é um problema? Nós vamos ser mais um daqueles que fica dependendo de tudo e de todos? Irmãos, está na hora de você começar a ser o dispenseiro. Eu não só não vou pedir ajuda, como eu vou ajudar. Porque Deus vai me abençoar, Deus vai me fortalecer, Deus vai me honrar, Deus vai fazer acontecer e nos começar a se posicionar como aqueles que têm a dar. Está na hora de nós crermos no poder de Deus e nos levantarmos como igreja do Senhor. Deus levantou Moisés e Arão para aquele tempo. Deus levantou Josué, Deus levantou Gideão, Davi, Daniel, Neemias, Esdras. Ele trouxe Jesus. Jesus treinou os discípulos cumpriram o chamado dele. E eu e você. O que nós vamos fazer? Que discípulos nós vamos gerar? Acho engraçado porque eu sou líder de jovens e muitas vezes acabo ouvindo alguns irmãos reclamando da juventude. Ah, porque os jovens de hoje, os jovens de hoje, os jovens de hoje. Irmão, não me leve a mal, mas o jovem de hoje é reflexo da igreja de ontem. É fácil reclamar. Eu quero ver estar aqui para servir. É fácil olhar os problemas e falar, pastor, a igreja tinha que ser assim, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro. E você não tem que fazer nada? Você não foi chamado por Deus? Deus não precisa da sua oração? Deus não precisa do você trabalhando aqui, servindo ao Senhor aqui? Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus deseja levantar uma geração e Ele quer operar nessa noite restauração. Eu sei que pode parecer uma palavra dura e difícil, mas eu quero dizer que Deus estava restaurando a fé de Gideão na oração. Deus estava restaurando a esperança e a fé de Gideão. Deus estava restaurando a vida de Gideão para que ele pudesse ser um instrumento de vitória para o povo. Eu quero saber de você, você quer ser um instrumento de vitória para a sua casa, para os seus amigos, para a sua faculdade, para o seu trabalho, para a sua cidade, para o mundo, se Deus quiser? Então você precisa começar a se levantar e a crer no poder da palavra de Deus. Está na hora de nós nos posicionarmos. E para nós concluirmos, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Agora é a nossa vez. É a sua vez. Deus está nos chamando. Passou do tempo, nós temos que nos levantar, crendo no poder da oração e do clamor, tendo sim fé e esperança, sabendo que Deus é um Deus de poder que opera em meio a todas e quaisquer circunstâncias. Em 1 João, no capítulo 4, versículo de 4 ao 6, diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Sabe as muitas vozes que têm falado mentira? Nós temos vencidos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão eles falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus, ouve a Deus, e nisto, aqueles que da parte de Deus os ouvem, nisto reconhecemos o espírito da verdade daquele que é o espírito do erro. Deus quer nesta noite restaurar a sua vida de oração e clamor.
Deus quer restaurar a nossa fé e esperança, mesmo quando tudo parece o contrário. E Ele está confirmando que Ele não só te chamou naquele dia lá atrás, quando você estava em trevas, mas Ele está te chamando mais uma vez hoje, para tomar um posicionamento diferente. E eu creio que Deus quer encher você de poder e de unção. Deus quer encher a sua vida de capacitação. Ele quer adestrar as suas mãos. Ele quer adestrar a sua mente. Ele quer adestrar o nosso coração para sermos cumpridores da vontade de Deus por onde passarmos. Irmãos, eu creio que Deus quer derramar uma nova unção. Ele quer restaurar o seu chamado. Ele quer restaurar a sua vocação. Ele te chamou por um propósito. Ele acredita em mim e em você. E Ele está dizendo, como disse para Gideão: eu sou com você. A sua oração tem poder, sim. A sua fé e a sua esperança move multidões, se você crê. Eu te chamei, filho. Eu te chamei, filha. Ele quer levantar nesse tempo homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser a voz do Senhor nesses dias. As mãos dele tocando os enfermos e curando, vendo milagres. Para isso nós temos que nos arrepender por termos deixado certos princípios. Mas Deus pode restaurar isso nessa noite, porque Ele é um Deus de graça e misericórdia. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você puder colocar a mão em seu coração, porque a Bíblia diz que é do coração que procede as fontes para a vida. Eu creio que o Senhor vai te tocar nessa noite, por poder dessa palavra. Lembra Deus te chamando. Lembra das mãos fortes de Deus te livrando. Essas mãos estão com você hoje, para a batalha de hoje também. Pede para o Senhor: Deus, restaura a minha fé e a minha esperança. Restaura a minha convicção do poder da oração e me usa como instrumento nessa geração. Deus quer ouvir a sua voz nessa noite, não a minha somente. Fala com Ele. Fala com Ele. Abre o seu coração. Não tem problema, faz como Gideão. Fala que você é o menor, que você tem medo, que você não tem aquilo. Mas esteja com o coração aberto para receber a resposta de Deus para você. Vai nessa sua força, porque eu estou contigo e você vai vencer. Irmãos, Deus está levantando novos Gideão, um novo Daniel, Davi, guerreiros valentes que vão fazer a diferença. Clama: Senhor, me perdoa, adestra as minhas mãos, enche o meu coração com a tua palavra, faz-me ter fé, Senhor. Me ajuda. Enche este lugar com a tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu
tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Querido, meu irmão, Jesus te chama. Ele quer encher sua vida do poder dele para usar a sua vida poderosamente. Para de dar desculpas. Se coloca diante de Deus. Deus vai adestrar as suas mãos. Deus vai levantar você como uma voz nessa geração. Seja cheio em nome de Jesus. Seja restaurado nessa noite com mais fé, mais poder, mais unção. Ouça o Senhor falando para você: filho, minha filha, eu te chamei e vou te fortalecer até o último dia. Uma casa de bênção, o Senhor vai transformar minha casa. Eu vou ver a cura do Senhor em minha casa, a prosperidade do Senhor vai acontecer em nome de Jesus. Ele vai sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. A minha graça te basta. Se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quanto maior for a fraqueza que você tiver, maior vai ser o poder de Deus sobre você. Aleluia! A tua presença em nós, Pai. Não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a sua graça já me basta.
Deus te abençoe, que essa palavra possa trazer restauração em sua vida nessa noite. Entenda que Deus está estendendo as mãos para você mais uma vez, para mim e para você. Talvez as circunstâncias tenham nos paralisado, mas é tempo de nós nos levantarmos e buscarmos a restauração do Senhor. E a restauração do Senhor está pronta, preparada para mim e para você. E que nós possamos ser a voz do Senhor nos dias de hoje. É tempo de nós nos levantarmos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até semana que vem, nós estaremos cultuando ao Senhor. Temos célula durante a semana, escola bíblica amanhã 10 horas. Não fique de fora. Se encha da palavra de Deus e seja um caçador de Deus, velho. Seja um caçador da vontade de Deus onde você estiver. Manifesta a glória de Deus. Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até semana que vem. Glória a Deus. Deus é lindo.